E aí fica aquele negócio, você já não se reconhece mais como pessoa. Essa é a grande verdade. A gente acaba perdendo a identidade e a forma de expressão até, porque o nosso mundo cai, essa é a verdade, né? Eu passei por esse processo e não é uma coisa fácil, porque quem nunca teve uma doença crônica, ela não entende como que é esse processo. Ela acha que é uma coisa transitória, que logo você está fazendo as coisas normalmente, né? Quem tem restrição, então, com alguns alimentos, às vezes a família não entende esse processo de restrição alimentar e acaba fazendo... e não é por querer, né? São costumes e hábitos, né? Aí acaba fazendo coisas que você não pode se alimentar com aquilo. E é constrangedor, porque você vai falar, não, mas eu não posso. Não, mas só um pouquinho, você não pode nem um pouquinho, né? E a gente não pode nem um pouquinho, às vezes, né? E isso causa na gente uma dor profunda, na verdade, porque você gostaria de estar participando e brindando e servindo a uma sociedade, a sua família, mas naqueles moldes, você é uma outra pessoa, né? Então, por isso que surgiu essa nossa vontade de criar um programa voltado para doentes crônicos, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Gislene Solar, eu tenho 49 anos, faço dia 2 de setembro 50 anos, vamos ter festa. Uhul. Meio século precisa comemorar. E a minha formação eu fiz secretária executiva, depois eu fiz gestão de pessoas, psicologia organizacional e estou terminando agora a pedagogia, entregando a monografia. E eu conheci o coach já tem uns 10 anos, a metodologia. Junto com o coach eu conheci outras metodologias, né? E dentro desse programa que a gente está desenhando, que a gente desenhou para vocês, existem coisas do coaching, coisas de PNL, que é a programação neurolinguística. Existe também um pouco de quebra de crenças que a gente vai trabalhar. O Pablo depois vai explicar um pouquinho melhor o currículo dele, vocês vão entender um pouquinho. Ele, além desses conhecimentos, ele tem também a hipnose, né, clínica, que é super interessante nesse nosso processo. E essa é a nossa vontade, né, é fazer com que nós, que somos doentes crônicos, nós possamos ser integrantes da sociedade de uma forma mais suave, né, de uma forma íntegra e até participativa, né, que isso não seja sofrido, porque, como eu coloquei nos panfletos que a gente distribuiu aí pelo Facebook e outros lugares, hoje a população de doentes crônicos no Brasil é quase 58 milhões de pessoas que têm uma doença crônica. Então, é uma massa muito grande de pessoas que está, às vezes, impossibilitada de fazer alguma coisa. Mas, em contrapartida, ela tem um leque de opções do outro lado que ela também pode fazer, né? Então, a gente espera contribuir para que todo mundo aqui descubra esse leque de opções e que se sinta melhor no final, tá bom? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Pablo, para que ele... Hoje eu estou enrolada, menino, com a língua, nossa senhora! Para que ele se apresente melhor e fale um pouquinho da experiência dele para vocês, tá bom? Boa noite, meninas, tudo bem? Meu nome é Pablo, tenho 37 anos, vou fazer 38 agora no meio do ano. Sou casado com a Vanessa e tenho o Samuel, que é o meu filhinho de 2 anos de idade. Pode ser que daqui a pouco ele bata na porta e comece, mas aí a mãe já pega, mas ele fica por aqui, qualquer hora ele aparece aí. Minha formação, eu sou biólogo de formação, depois de biologia eu fui lecionar, dei mais aula de matemática do que de biologia, mas gosto de biológicas, só que também amo exatas, que é uma coisa um pouco doida para quem é da biológicas. Eu dou aula de matemática hoje no colégio militar, preparatório no colégio militar, aos sábados, só para manter o hobby, né?
Não vou nem falar que é pelo dinheiro, porque professor hoje em dia acho que está um pouco defasado, mas de sábado, amanhã é dia, eu dou aula de matemática, é uma delícia, porque é um colégio militar, então os alunos é um pouco diferente dos alunos que eu estou acostumado a dar aula, né? Existe um pouco mais de organização, de respeito. Mas minha vida inteira eu trabalhei com vendas e treinamento de pessoas. Vendas e treinamento de pessoas. Chegou a Eliane. Deixa eu falar oi para ela também. Boa noite, Eliane. Vamos ver se ela. Quando começa, as primeiras vezes, a gente descobri que tem que habilitar o áudio. Então, pode ser que. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Tá ouvindo a gente, Eliane? Acho que não. Vai. Daqui a pouco libera o áudio. Então, vamos continuar. Então, sempre trabalhei com vendas, treinamento de pessoas e desde os 18 anos eu gosto de religião. Eu já passei por diversas religiões, diversas mesmo, tá? Muitas. Se eu for falar, a gente vai ficar aqui a noite inteira. E fui líder religioso por um bom tempo na minha vida, viajei todo o Brasil palestrando e uma época eu quis sair um pouco e trabalhar fora disso. E aí me convidaram para conhecer o coach, a PNL. Eu sempre fui um pouco resistente, até que o ano passado, morava em São Paulo, vim morar no interior. E aí eu quis dar uma mudança na minha vida. E eu falei, bom, vamos ver como que é esse coach aí. Então, faz um ano quase aí que eu me afundei, assim, de um estudo mesmo. Me dediquei bastante e gostei muito, né, do que eu vi no coach. Coach é uma metodologia aí que tem muito, às vezes as pessoas não sabem nem o que faz, mas tem bastante gente, né? Eu sou coach, meu primo é coach, outro ali é coach, né? E durante a metodologia a gente vai explicar direitinho o que é coach, como o coach pode ajudar, né? Essa parte de reprogramar mesmo a vida, né? Depois de uma notícia, às vezes, de uma doença ou de uma privação. E, e depois do coach, como a gente falou aí, eu acabei indo estudar PNL, até a gente faz parte de uma mentoria junto, que é a programação neurolinguística, que trabalha essa parte mental, a parte das crenças, tudo é criado na mente. E aí, com a PNL veio também a hipnose. Então, hoje, um dos carros-chefes do meu trabalho é a hipnoterapia. A maioria para emagrecimento, porque acabou sendo um boom, assim, né? As pessoas querem emagrecer. Eu tenho muito amigo coach de emagrecimento, eu falei que não ia muito para essa área, que já tinha muito, mas com a hipnose foi algo, né, muito bom. Então, assim, todo dia eu atendo 3, 4 clientes para emagrecimento. Mas a minha ideia realmente é trabalhar com traumas, com dores, com, com, com tipo de traumas mesmo, né, regressão. E hoje, então, eu estou usando mais. Eu gosto de fazer para emagrecimento, eu sinto feliz. A maioria dos meus clientes não são por estética, é por saúde mesmo. São pessoas, né, que já estão com uma certa até debilidade de viver, né, não conseguem mais sair de uma cama, estão depressivos. Então, está sendo bem legal. Mas a ideia é começar a trabalhar com a parte de traumas mesmo. Então, acredito que é isso. Eu não tive uma doença crônica, não tenho. Mas eu tenho familiares, né, que têm próximos de mim, né? Eu acredito que todo mundo aí na família sempre tem um ou outro aí que, principalmente os avós aí, né? Tem um por parte de mãe, um por parte de pai, tem alguns tipos de doenças. Mas durante a minha caminhada religiosa, eu sempre orientei pessoas, sempre. Então, o que eu mais vi, a gente fala, né? Que vai para a igreja, ou vai para um culto, ou vai para um terreiro, ou vai para qualquer uma reunião, qualquer um templo, ou pelo amor ou pela dor. E muitos vêm pela dor de uma doença crônica. Então, ao descobrirem algo desse tipo, perde o chão. E então, minha vida sempre foi orientando as pessoas nesse sentido. Depois eu vou conhecer melhor vocês, vocês vão me conhecer. Eu não prego bandeira de nada, mas eu gosto de trabalhar a espiritualidade, ter um curso de coach com espiritualidade, porque eu acredito que nesse momento a gente tem que se ligar em alguma coisa, né, independente do que seja, mas se a gente tiver algo com que a gente se linke, fica mais fácil de levar a vida, fica mais leve. Então é isso. Vou passar para a Gi e ela acho que vai fazer a pergunta para vocês agora, né? Quem são vocês, que eu quero saber. Bora lá, Gi.
ativar meu som. Estão me escutando agora? Estão me escutando? Beleza. Agora, o que eu gostaria de ressaltar é que a gente está num grupo, até um grupo médio, né? Não é um grupo tão grande, mas a gente gostaria de que fosse um ambiente saudável para todo mundo, que a gente pudesse falar aqui, ficasse aqui. Né? Isso é uma das premissas dentro do coach que a gente utiliza, né? Então, o que a gente fala num grupo, fica no grupo. E a gente vai usar dessa técnica também aqui com vocês. Então, o que for falado aqui vai ficar entre a nossa reunião. A gente vai disponibilizar esse vídeo da primeira aula para as pessoas que não conseguiram, por um problema de saúde mesmo, né? Ou algum outro problema imprevisto. Mas a partir da segunda aula a gente não vai gravar, porque é a individualidade de vocês. Vocês vão receber o contrato e lá existe uma cláusula que diz isso, que eu não posso tirar daqui do grupo nada e expor para uma outra pessoa. Então, essa primeira aula é mais para a gente se conhecer mesmo, para a gente entender um pouquinho cada um de vocês, de onde vieram, onde estão, qual é o objetivo de vocês, por que estão aqui, né? Então, agora que vocês conhecem um pouquinho a gente, né? A gente gostaria de ouvir vocês, né? Saber quem são vocês, né? Qual o objetivo de vocês, o que vocês esperam, qual a expectativa, enfim, né? Falem o que vocês gostariam de colocar para a gente, né? Que eu acho que esse é o momento de nos conhecermos, tá bom? Podemos começar? Pode ser? Pode ser, Luciana? Pode? Então vamos lá, Lu. Isso. Deixa eu fechar o meu agora. Tá. É assim, eu não sei exatamente ainda o que eu falar, mas eu me chamo Luciana, eu tenho 45 anos, sou solteira, não tenho filhos. Atualmente eu moro com a minha mãe. Eu falo atualmente porque eu morei um tempo sozinha e foi até aí onde, né, parece que tudo embolou de vez. Eu me trato de depressão já tem uns 5 anos, mais ou menos. Que fui diagnosticada mesmo, né? E depressão é ansiedade. Hoje eu não me sinto tanto depressiva, mas eu tenho transtornos de ansiedade muito fortes ainda. O medicamento tem 5 meses que eu parei de tomar por conta própria, né? E só que é, só que eu tô a ansiedade, principalmente no período menstrual, né, no período da TPM, ela é muito forte. Ela é muito forte. Então, assim, daqueles tipos lá, né, que você pensa, ai, por que eu não morro? Ai, que, né? Esse nível. Então é isso, assim, ontem foi um dia que, assim, como o Pablo falou de espiritualidade, eu vou tomar a liberdade de falar de Deus, né? Ontem foi um dia, estava sendo um dia bastante ruim para mim, que eu não estou trabalhando, eu estou desempregada, né? Então eu tinha decidido, eu falei assim, já que eu não estou bem, eu passei a tarde assistindo filme. Falei assim, eu vou assistir filme que pelo menos ocupa a minha cabeça, eu não penso, né? E aí, no final da tarde, veio a sua mensagem. E eu falei assim, eu até chorei, porque eu falei, meu Deus, como Deus é bom comigo, né? No momento que eu penso, e agora? O que eu vou fazer? Sem trabalho, né? Então, sem condições de pagar um tratamento para mim, aparece essa oportunidade. Então, assim, eu sou muito grata, né, ao Claudinei, a você por ter escutado a indicação dele, né? E a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Está difícil, meu dedo hoje está difícil. Obrigada, Lu. Eu que tenho um prazer imenso de ter vocês aqui. Eu acho que é super enriquecedor para a gente. Agora, pode ser a Thelma? Está escutando a gente, Thelma? Pode ser você? Obrigada, viu, Lu?
vocês estão me ouvindo? Então, eu vou me apresentar primeiro, tá? Meu nome é Thelma, tenho 42 anos, sou casada há 19 anos, mas não tenho filho também, tá? E assim, eu tenho uma doença que chama artrite reumatoide. É uma doença que causa deformações nas articulações, né? E assim, é muito difícil de lidar com ela, porque no começo, para mim, foi um bicho de sete cabeças. Eu trabalhava, eu tinha uma vida comum, normal, assim, fazia de tudo, né? E com o decorrer do tempo, eu fui afastada do trabalho, né, por conta das dores e das pequenas deformações que já fazem parte, né, do meu corpo, da minha mão, inclusive. Não sei se alguém já consegue ver aqui que tem uma deformidade no dedo, né? Então, assim, aí foi me tirado pouco a pouco, que eu tinha a intenção de. Fiz o curso de cabeleireira, queria trabalhar como cabeleireira, e eu trabalhando nessa empresa que era a Mil, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso que eu sempre queria, que era a formação de cabeleireira, né? Mas, assim, com o decorrer do tempo, eu vi que, como a Lu falou, Deus também foi bom comigo, porque me colocou no lugar certo, na hora certa. Porque se eu não estivesse trabalhando na Mil, até hoje eu não teria oportunidade de fazer o tratamento que eu faço hoje, né? Que são tratamentos de alto custo, são tratamentos, assim, para a vida toda, né? Então, assim, às vezes eu me sinto feliz, às vezes me sinto triste. E eu também, assim, ando meio sem rumo, sem o que pensar, porque eu tô com essa doença já fazem 12 anos, né? Na ocasião, eu adquiri ela com 29 anos. E, assim, eu tô com ela até hoje. E tô afastada, tô aposentada, né? Hoje por invalidez. Mas, além do trabalho, eu também, assim, eu não busco, assim, uma ânsia de trabalhar mais, mas eu busco uma forma de me manter ativa na sociedade, ou sendo ajudando ao próximo, ou sendo, abrindo um sorriso, às vezes, para alguém que reclama por tão pouquinho, né, assim, que aí a pessoa se vira e fala, nossa, mas é uma moça tão nova, andando de bengala, andando de tudo, e eu reclamando da vida. Aí você já sai com aquele sorriso no rosto, né? Porque você está inspirando alguém, então isso já é legal, né? Então, é isso. O meu filhinho aqui é o meu cachorrinho, né? Meus cachorrinhos, que a gente já conhece, que também vieram para me agregar muita alegria na casa, né? Inclusive, meu xodózinho aqui está com 11 anos, que veio bem no comecinho da minha doença. E ele também é doentinho, ele tem hidrocefalia, né? A gente cuida dele como um bebê. E é isso, a minha vida é assim. Eu entrei no grupo procurando também uma direção do que eu possa fazer para melhorar a minha vida um pouco mais, né? E eu posso também melhorar as pessoas em volta de mim, porque muitas vezes as pessoas também não entendem o problema. E às vezes eu também não quero falar tanto porque você acaba sendo uma pessoa chata, porque você só fala da doença, da doença, da doença, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Gi, por ter me colocado no grupo, né? Obrigada, Pablo, por ter aceito também. E assim, daqui eu quero tornar uma segunda família, assim, né? Meu grupo vai ser minha segunda família, que a gente acaba vendo que não é só a gente que tem problemas, e essas trocas são importantes para a gente ver no que a gente possa estar melhorando, aprender, né? Então é isso, gente. Muito obrigada e deixa a palavra com a Gi, né? Obrigada, Thelma. A Thelma é minha menina do coração. Eu convidei ela logo no comecinho, quando eu tive a ideia, porque eu falei, nossa, eu acho que vai ser muito legal para ela também, né? Então, além de tudo, o carinho imenso aí da minha prima querida. Agora, Obrigada. pode ser você, Suelen, a apresentação? Pode? Obrigado.
Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, todo mundo. Então, primeiramente, boa noite. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Primeiramente, a Gi, o Pablo, a todas vocês também, meninas. Eu cheguei aqui nesse grupo, a gente sabe, a gente se conversou há uns 3 dias, foi nos 47 de segundo tempo. E, na verdade, quem me indicou, quem falou desse programa maravilhoso foi o Felipe, que até eu vou me inscrever no curso dele de PNL também. E aí, contando um pouco de mim, meu nome é Suelen, eu sou esposa do Bruno, tenho 33 anos, a gente ainda não tem filhos, mas está programado para 2020, gêmeos, porque é assim, gente, a gente profetiza e tem certeza absoluta, já tem até o nome, vai ser Pedro e Dario, convicção forte. E aí, o que acontece? Eu me formei em 2015, final de 2014, pela Sociedade Brasileira de Coaching primeiro, porque eu passei por um primeiro processo de coaching, e foi o Life Coach, e aí a minha vida, assim, mudou muito. E aí eu também emagreci 23 quilos através do coaching, eu consegui manter e mantenho até hoje, tanto é que hoje eu tenho um blog, uma rede social muito grande, tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, eu trabalho muito com a questão de emagrecimento. E aí, o ano passado, eu fiz a formação em coaching pela Febracis. E foi de lá também que eu conheci uma galera que me apresentou, o Felipe, porque ele tá pegando bastante coach de lá da Febracis, eu me fiz até o Master Coach e tal. E aí é o seguinte, gente, eu sei que depois minha tia vai assistir isso, mas ela também já tem um pouco de noção. Eu tô atendendo hoje 3 das minhas clientes, elas têm câncer, além da minha própria tia, que eu tô fazendo o ciclo de coaching com ela. Só que aí eu pedi muita ajuda pro Felipe, em primeiro lugar, né, porque eu sei que ele também trabalha com hipnose. Porque o que acontece? Chegou num ponto, principalmente no caso da minha tia, que, assim, por mais que ela tenha melhorado a condição dela de vida, alegria, disposição e tal, por conta das ferramentas do coaching, né, que a Gi e o Pablo sabem muito bem como é que funciona, e como realmente a mudança de crença faz toda a diferença, só que agora ela está passando por quimioterapias, e é uma quimioterapia diferente, uma quimioterapia experimental. O tipo de câncer dela, ela tem 4 tipos de câncer diferentes, e ele não fica dentro dos órgãos, ele fica nas paredes do intestino, do útero, ovário, vários lugares, sabe? Já está com metástase, se eu não me engano, na garganta, tireoide, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Minha maior dificuldade, que de fato tem me feito sofrer, né, porque eu sou ser humano, ela é minha tia, eu amo muito, então a gente vê toda essa questão, são as dores muito, muito, muito intensas. A outra quimioterapia que ela fazia, ela teve que parar de fazer porque ela sentia choques no corpo inteiro, pontadas a noite inteira, nenhuma posição ficava boa. E ela já está passando por essa questão desde fevereiro desse ano, já teve uma melhora muito boa, mas ainda é algo de fato que não tem como arrancar, não tem como fazer cirurgia, é só a quimioterapia e a medicação que ela está fazendo em casa. Agora, essa quimioterapia nova que ela começou na semana passada, pode ser que caia cabelo, é uma quimioterapia que o efeito colateral dela é esse, só que aí a dor que ela tem depois da quimioterapia, depois dos processos de quimioterapia, são ainda maiores. E aí eu cheguei, assim, praticamente clamando para o Felipe ajuda nessa questão. Eu vou fazer até agora, por conta da minha tia, a formação em PNL lá pela Omni de São Paulo, porque você vê a própria pessoa da sua família passando por tudo isso, e no começo a Gi estava falando, né, sobre a questão do doente crônico, de ele ter uma alimentação diferente, de ter uma vida totalmente diferente, muitas vezes as pessoas não entendem, ele acaba sofrendo. Eu digo que talvez por esse conhecimento que eu já tenho adquirido, eu sofro muito com ela. E assim, apesar de ativar os meus estados de recurso, apesar de acordar todo dia feliz, com alegria, agradecendo a Deus, eu era ateia até 6 meses atrás, e hoje acredito profundamente, e o coaching também acabou me trazendo isso. Você começa a trabalhar a sua inteligência emocional, e entre a inteligência emocional e a espiritual, uma linha muito tênue. E aí, com isso, eu comecei a acreditar que realmente tem uma força maior, que realmente tem um Deus, mas eu tenho sofrido muito de ver o sofrimento dela, e assim, principalmente minha tia, minha mãe, as pessoas mais próximas, assim, também têm passado por isso. Minha mãe teve câncer de mama, operou, depois precisou fazer raspagem, tudo, fez a mastectomia na mama, e hoje em dia está totalmente curada. E agora a gente está passando por essa questão com a minha tia, que eu
pesquisando muito em relação à hipnose, e até porque o meu cunhado também é hipnólogo clínico, mas eu não queria fazer, porque eu já estava trabalhando bem o coaching, as minhas clientes são mais coach de emagrecimento, mas parece que depois que eu comecei a cuidar da minha tia, fazer o ciclo com ela, apareceram 3 clientes, 3 pessoas que são assim amadas, são mulheres maravilhosas, uma tem câncer nos ossos, outra é câncer na tireoide, a outra é mastocitose sistêmica, que é também uma espécie de câncer, é uma coisa que também dá no sangue, até nas glândulas linfáticas também. E aí minha maior dificuldade não é nem com elas,